uma cidade linda. Eu falava ontem para uma pessoa aqui da cidade que eu tinha outra imaginação da cidade aqui. E ela, maravilhosa, superior a tudo que eu pensava. Porque eu pensava que aqui era finalzinho assim, vinha numa estrada e morria aqui. E não é nada, né? Eu pensava que aqui era o fim. E não é. A cidade é passagem para outros lugares, para outros rumos, né? E vou falar assim, a atmosfera espiritual daqui também é maravilhosa. Fui chegando e gostando. E que beleza. Então esse povo que nos recebe, a essa cidade também, o nosso agradecimento, né? E os desejos de que esse encontro seja um marco, assim, decisivo no trabalho espírita dessa região. Porque esse roteiro que Kardec nos delegou é um roteiro sem volta, vamos dizer assim. Quando a gente encontra alguém que fala assim, eu já fui espírita, coitado, não foi. Não estudou, não conheceu, passou por aqui, né? Mas o espírita mesmo, ele vai estudar, ele vai trabalhar, e aí a coisa pega. A gente até fala assim, a gente não, eu não. Mas fala assim, qual a sua religião? Eu queria ser espírita. Sou simpatizante. Por quê? É muito difícil ser espírita. As pessoas que dizem isso estão faltando assim um pouquinho de coragem, né? Porque a gente tem que lutar depois que encontra o caminho, depois que encontra o roteiro. Aí nós vamos mudando. Espírita não é perfeito, não. Pelo contrário. Está aqui é para buscar a perfeição, né? Fazer uma transformação moral. E essa transformação vai depender do esforço de cada um. Observando, quando nós encontramos aqui, às vezes a gente acha assim, é a primeira vez que eu venho no encontro, primeira vez que eu vejo essa pessoa. Não, nós estamos juntos há muito tempo. Chico Xavier, numa conversa particular com os amigos nossos e dele, dissera certa vez que nós estamos juntos, os trabalhadores espíritas, há mais de 10 mil anos. Olha, tanto que a gente é resistente, não avança, né? Ô povo que não avança. Reencarnação por reencarnação, o máximo aí de 60, 80 anos, e a gente não vai. Mas o roteiro está pronto. Jesus, quando veio estar conosco, ele deu 2 receitas básicas. Primeira, combater o orgulho e o egoísmo. Esse combate, a gente ouvia ontem a Patrícia falando, parece que ele ainda não começou. Porque a gente esconde, lembra dela falar que a gente esconde os nossos defeitos, os nossos problemas, em vez de resolvê-los? Então ainda estamos conservando esse orgulho, esse egoísmo. A outra receita que Jesus deixou pra gente é que a gente praticasse a humildade e a caridade. 2 virtudes maravilhosas. A gente acha bonito. De vez em quando, até critica quem possui essas virtudes, né? Fala assim, esse cara é mole demais, piegas demais. Mas Jesus deixou resumido nessas 2 virtudes toda a sua doutrina moral. Gente, conhecedores que somos hoje da doutrina espírita, reconhecendo a nossa ida e vinda do plano espiritual, o processo reencarnatório, tudo isso que a gente já sabe e que os livros estão aí, falta falar assim, sem a gente abrir, né? Sem nada o livro gritar assim, é assim. Falta isso.
Não, já está gritando, né? Porque tem ele hoje na internet, o povo abre, está lá o livro. Quem fala assim, eu não gosto de estudar. Às vezes eu pergunto na sala de aula, quem gosta de ler? Ah, não, eu não gosto. O que você faz? Fico o dia inteiro no computador. Falei, então você é um leitor por excelência. O povo associou a leitura só ao papel impresso, mas hoje nós temos muitos recursos para levar a escrita. E somos leitores. É lógico, depende do que a gente escolhe e seleciona para ler, né? Porque com a internet, com a chegada do computador na nossa casa, também chegou muito texto ruim, né? Muito texto escrito errado, muita coisa assim. Mas nós somos capazes de selecionar. E tem muita coisa boa. Vale a pena aproveitar esse momento da humanidade. Pediram para que eu falasse aqui sobre a parábola do semeador. Aliás, semeador não. A parábola do bom samaritano. Bom, gente. Então tem muitos, né? Tem de todo jeito. E naquela época, os samaritanos eram vistos como pessoas más, pessoas rejeitadas pela sociedade. Jesus, um dia estando numa assembleia, vamos dizer mais ou menos igual a essa, só que a nossa aqui, com a chuvinha dessa, aqui numa cidade aconchegante, dá a impressão que é horário do café, né? Dá a impressão que nós estamos num bate-papo na cozinha da casa de cada um. Não dá a impressão disso? E esse cafezinho brasileiro, né? Quentinho, bom. Então é nesse clima que nós vamos pensando na conversa de Jesus. Jesus conversava com as pessoas e um doutor da lei perguntou para ele, o que eu faço para me salvar? Aí ele falou, está escrito na lei. Mas eu já cumpro a lei, né? Ledes e verás. Aí o camarada tornou inquirir, né? Mas como mesmo o homem pode se salvar? Aí Jesus responde, cumpra a lei. Qual é a lei? Jesus pergunta para ele. E ele fala rapidinho, doutor da lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus fala, faze isso e viverás. Pronto. Tá aí a receita, né? E o interessante é que o camarada ainda não ficou satisfeito. Aí torna a perguntar. Mas como ajudar ao próximo? Como amar a Deus, né? Aí Jesus não respondeu não. Contou uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi assaltado por ladrões, que roubaram as suas coisas, deixaram-no semi-morto, caído numa estrada. Aí, Jesus dá uma paradinha e fala para ele, passou por ali um sacerdote. O sacerdote, vendo aquela criatura, né, passou ao largo, seminu, com a aparência muito ruim. Então, o sacerdote desviou. Logo em seguida, passou um levita. Todo mundo me viu. Então Jesus falou, logo em seguida passou um levita. Levita também era uma pessoa
tida na sociedade como uma pessoa de bem. Todavia, vendo aquele homem caído, passou longe e foi embora. Não deu socorro, não. Em seguida, passou um samaritano. Samaritano, naquela época, era pessoa de má vida, rejeitada pela sociedade. O samaritano viu o homem caído, aproximou-se, olhou o estado do homem, pegou vinho e azeite. Ele usa a palavra, pensou as feridas, ou seja, cuidou das feridas. Quando cuidou das feridas, o reanimado ali, com aquele momento de tratamento, conseguiu carregar o samaritano e levar até uma hospedaria próxima. Hospedaria, hoje a gente chama de pousada, né? Mudou-se o nome, mas a coisa é mais ou menos isso. Chegou lá, pediu que tratassem daquele homem, pagou o que gastou naquele momento e deixou um dinheiro para o que gastaria depois. E falou, se não der, quando eu voltar, pago o resto. Deixou o homem socorrido. Socorrido, continuou a sua caminhada. Jesus volta para o doutor da lei e pergunta, qual dos três agiu melhor? Aí o doutor da lei não teve dúvida. O que foi mais misericordioso. Mais misericordioso, ali naquele momento, era o samaritano. Então não valeu o título, não valeu a qualificação daquelas três pessoas que passaram ali. Nada que antecedia identificava aqueles três como caridosos. E Jesus fala que, naquele momento, que aquele que socorreu é porque tinha amor ao próximo. Olha, lá na lei não estava escrito, amarás a Deus, né, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, aquele que demonstrou amor ao próximo foi o samaritano. Sendo assim, ele fala para o doutor da lei, eis aí o caminho da salvação. Nós sabemos de tudo isso, não sabemos? Mas muitos de nós têm coragem de analisar a situação, uma situação de conflito como essa, e agir com humanidade. Nós que moramos lá na capital, a gente vê mais do que aqui no interior. Muita gente na rua, muita gente que vive na rua, com dependência total das pessoas, dos transeuntes que passam por lá, para alimentar, para tomar remédio, para vestir, para tudo. Precisa que os irmãos de humanidade deem o devido conforto através das várias ajudas. Na presença da esmola, na presença da promoção social, do assistencialismo. E muitos de nós passamos ao largo, como passou o sacerdote levita. Alguns poucos de nós, ou quando o coração bate, a gente faz o que fez o samaritano. Dona Margarida Urbilon, nossa companheira de trabalho aqui no estado de Goiás, de Ipameri, trabalhou conosco muito tempo lá na federação, e naquela época ela fazia o trabalho de promoção social, foi coordenadora há muitos anos lá. Ela usava uma frase e dizia assim, tudo evolui, nós não temos uma lei de progresso, de evolução?
a caridade também evolui. E ela dizia que essa frase é da Benedita Fernandes. Caridade também evolui. E aí a gente fica pensando, como que é essa história? Porque hoje, a caridade, ela se apresenta de duas formas. Então, gente, Dona Margarida Urbilon falava isso, né? E nós reconhecemos que nós temos dois tipos de caridade. Uma caridade material, que é aquela em que a gente usa os bens materiais para fazer o suprimento das necessidades do nosso irmão. E uma caridade espiritual, que é aquela que vem do íntimo, do interior de todos nós, e que na hora da assistência, nós podemos ajudar. Essa caridade chega em forma de virtudes, em forma de ombro amigo, de amigos que se fazem para sempre. Ou em outras palavras, as palavras de Jesus, que fazem a gente, todos nós, irmãos. Quando Jesus chamou a gente de irmãos, Ele tomou a humanidade como todos filhos de Deus. Então, se Deus é o Pai, nós somos as criaturas, então nós somos todos filhos de Deus. Por consequência, somos irmãos, não é? Nas mais diferentes situações que a humanidade vive. Ora ricos, ora pobres, ora com muita saúde, ora com muita doença, ora muito inteligente, ora com deficiências de aprendizagem, com problemas de cognição, né? Então nós temos todas as possibilidades. E essas possibilidades, se não passamos agora, passamos outra vez, na outra encarnação, num outro momento. Graças a Deus, nós temos o privilégio do esquecimento. Quando nascemos, que assumimos um novo corpo, uma nova vida, uma nova encarnação, a gente não lembra o que a gente viveu em um passado, não é? Por isso, é muito mais fácil dar do que receber. Porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho, não permite que a gente aceite assim tranquilamente. A nossa primeira reação é agradecer e não querer ajuda. Não é assim? Quando eu me lembro de um amigo nosso, foi presidente da federação, já falecido, fez uma cirurgia muito grande. Naquela época, cirurgia de rins era cortar quase que a barriga inteira, né? Para fazer a cirurgia. Hoje não, você faz a laser, vai lá, volta para casa e tá tudo bem. Mas ele fez naquela época que cortava a barriga. 90 dias de repouso absoluto. Lembra dessa época? Só os velhos aqui que lembram. Gente igual eu, né? Os novos lembram não, porque já tem uns 20 anos que é a laser, né? O que acontecia? Ele estava convalescente, sem poder quase nem andar, e tinha que subir lá na federação, tem uma parte alta, onde as pessoas ficam, né? Para usar da palavra, para trabalhar ali. E era uma cerimônia, assim, brasileira, ela não era só de Goiás. A FEB estava lá, representante de todos os estados, e ele tinha que subir. Aí quando ele foi subir, uns 4 companheiros chegaram perto para falar para ele, nós vamos te carregar. Nem prepararam uma cadeira, né? Também não tinha jeito de subir cadeira lá não. Não tem, aliás, não tem rampa lá não. Mas os companheiros falaram que iam carregá-lo para que ele não fizesse o esforço da escada por causa da cirurgia. Nossa! Foi a maior afronta que o grupo fez. Ele, não, o que é isso? Ainda sou capaz, ainda sou não sei o quê. Justificando, né?
quando deveria simplesmente agradecer. Oh, que beleza, obrigada. E subia, levada nos braços. Não é político, mas podia naquela hora aproveitar a solidariedade das pessoas, não é? E a gente acha que dar é difícil. Tem gente que fala assim, se eu ganhasse na loteria, eu daria. Mas eu também não tenho recursos. Aí a gente lembra que ninguém é tão pobre que não possa dar nada. A gente pode dar um ombro amigo, uma mão, uma presença, né? Aliás, de um ano para cá, o povo começou a valorizar a presença das pessoas na vida das outras. Não só a internet, não só o WhatsApp, não só essa história de eu ligo, não só isso. Mesmo você falando através dos aparelhos, principalmente a longa distância, pessoas no exterior, há necessidade do aconchego. Essa presença humana, ela faz com que a gente troque outras coisas. Troque o carinho, troque confidências, esteja abastecido afetivamente. Então tem muitas formas de fazer caridade sem gastar nada. Não precisa ganhar na loteria, não. Muito pelo contrário, quem ganha com a intenção de ajudar, o que ganha, esquece, larga tudo e vai cuidar do dinheiro. Não é assim? Então a gente precisa lembrar que não é à toa que o Espiritismo usa como lema, fora da caridade não há salvação. E Jesus, quando falou das duas virtudes, da humildade e da caridade, ele deixou claro que a caridade é a única condição de salvação das pessoas. Não falou assim, tem outras, não. É a única. Toda vez que eu venho por aqui, eu falo isso, vou repetir. Quando a gente chega em Sacramento, acompanhando a obra do Barçanufo, né? A cidade usa 3 palavras para marcar a presença da divulgação que o Barçanufo fez do Espiritismo ali. Fé, esperança e caridade. É interessante, porque para falar de humildade, Jesus usou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados brandos e pacíficos, bem-aventurados os que choram, e vai por aí. Disse Mahatma Gandhi que se a humanidade perdesse todos os livros sagrados e que se salvasse só o Sermão do Monte, nós teríamos ainda salvação. Porque o livro, que é o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, dá um roteiro perfeito para que a gente tenha salvação. E é interessante, porque Jesus não perdia a oportunidade e falava para todas as classes, para todos os homens, em todos os lugares, de várias formas. Teve diálogo, teve palestras, teve toques, né? O uso da mediunidade de Jesus foi o uso das várias estratégias educacionais. Mas Jesus conhecia o povo daquela época e sabia que muita coisa aquele povo não entendia. Então ele usou um método que foi o método das parábolas. O que é esse método? Falar coisas profundas de uma forma simples. E aí vem parábolas dos talentos, semeador, do bom samaritano, uma série, né? E os homens daquela época conseguiram entender. Ainda hoje, vendo qualquer uma dessas parábolas, nós temos assim muitas interpretações.
essa mesmo do bom samaritano, sempre considerei esse problema da caridade de alma, né? Que é a do bom samaritano, que se colocou no lugar do outro, deu toda assistência, cumprindo aquilo que é caridade moral, caridade espiritual. Lógico, também a caridade material, porque ele pagou tudo, cobriu de recursos, né? Quando a gente observa isso, nós pensamos, há mais de 2000 anos, né? Jesus passou por aqui, viveu a experiência, impregnou o planeta do seu exemplo, não escreveu nada, mas falou muito. 3 anos de fala para todo mundo. E nós ainda estamos procurando um roteiro para a salvação. Ainda buscamos nos prazeres, buscamos dos prazeres do mundo, né? Buscamos da satisfação emocional, buscamos de 1000 formas ser feliz. Quando a felicidade, segundo Jesus, é a felicidade futura que está calcada na caridade. Por isso, quando fala que fora da caridade não há salvação, nós lembramos que esse é o único roteiro. Não tem outro. Como lembramos aí, Benedita Fernandes, falando que a caridade evolui, nós lembramos também que a nossa análise frente ao trabalho é necessária. Então, é palpável. Posso fazer essa ação? Não posso? Até onde a caridade vai na minha ação? Porque se a gente não tiver cuidado, em vez de caridade, a gente faz invasão e agressão com o companheiro. Quando você, pensando somente em suprir financeiramente, às vezes você agride em vez de ajudar. Mas quando você se coloca de lá na condição de alguém que também pode receber, aí você abre um pressuposto de irmandade, de fraternidade. Lembrando que Jesus esteve conosco naquela época, em vez de mandar um representante aqui para nós, ele falou, não, eu mesmo é que vou, né? Chegou aqui, esteve conosco, segundo a história, por 33 anos. Nós sabemos que ele continua conosco. E ele disse que estaria conosco até o final dos tempos. Que a gente aproveite a oportunidade, aprendendo com essas parábolas tão simples, esses momentos de mudança interior. Que a nossa intimidade possa ficar cada vez mais próximo da intimidade de Jesus. E que Ele nos abençoe. Jacobson já chegou, e ele faz a outra parte, né? Não sei se antes do intervalo, se tem intervalo, como que é, que a chuva mudou o roteiro, né? Então, o meu abraço, o meu carinho, o meu muito obrigada por esse momento.